Bem-vindos ao Ponta a Ponta. O assunto do programa de hoje é o enfrentamento à violência contra a mulher no interior de Minas Gerais e a implantação das unidades de prevenção à criminalidade exclusiva para estes casos de violência. O projeto foi inaugurado em Curvelo, na região central do estado. As cidades de Barbacena e Pouso Alegre também serão contempladas. Uma parceria do Ministério Público de Minas Gerais com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública por meio da Subsecretaria de Prevenção à Criminalidade. Para tratar desse tema tão importante, está comigo no estúdio a coordenadora do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Combate à Violência Doméstica, promotora de Justiça Patrícia Abicucchi. E remotamente conto com a participação do promotor de Justiça de Curvelo, Sérgio Álvares Contagem. É um prazer recebê-los. Muito obrigada. Doutor Sérgio, Curvelo foi a primeira cidade a receber o projeto. A unidade foi inaugurada no final de junho. Fale para a gente, então, sobre a importância dessa iniciativa do Ministério Público. Com satisfação participar deste programa, Cristiane. Agradeço a oportunidade, cumprimento a Patrícia, cumprimento toda a equipe e cumprimento todas as pessoas que estão nos assistindo. Este programa, na verdade, ele veio em um momento excepcional. Nós sabemos que nós temos uma dívida histórica, né, na luta contra a violência contra a mulher, devido a raízes culturais, raízes de gênero, raízes culturais, né? Então, que Curvelo, como não é diferente, existe também essa guerra, esse enfrentamento à violência, que apresenta um dos maiores índices do estado de Minas Gerais. E, curiosamente, e de forma muito feliz, né, a cidade foi eleita a sediar, uma das cidades eleitas a sediar esse projeto, né, que conta com o engajamento do Ministério Público, da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado, com a Subsecretaria de Prevenção à Criminalidade, com o apoio de todos os envolvidos e com o braço do Ministério Público, do Judiciário, que tem empenhado todos os esforços possíveis para que o projeto seja levado a bom termo e se torne uma política definitiva da cidade. E que sirva de exemplo, que se espraie esse exemplo para todo o interior do Estado. Que a unidade está estruturada em Curvelo? A unidade, Cristiane, ela está estruturada numa região central, aqui em Curvelo, perto do hospital, né? É uma casa muito acolhedora, muito aconchegante, uma casa que está estruturada num ambiente muito receptivo, onde as pessoas que entram, elas se sentem totalmente à vontade de contar os seus dramas, suas agruras, de tentar resolver seus problemas e de se abrir, né, se desarmar, vamos dizer assim, que é a verdadeira missão do projeto, que a violência doméstica, ela também, o projeto da violência doméstica ela envolve uma demanda reprimida muito grande, muitas pessoas que não querem, né, contar os seus problemas, contar o que sofre em casa, ou mesmo na rua, em seus relacionamentos. Então, esse ambiente, por ser receptivo e por contar com uma equipe treinada, com uma metodologia aprovada e consolidada para isso, ela se sente inteiramente à vontade e desarmada. Então, esse ambiente é formado numa casa, né, bastante acolhedora, como eu disse, com todos os equipamentos necessários, todos os ambientes individuais, para treinar, para acompanhamentos e reuniões em grupo, atendimentos individuais, com secretária, motorista, carro, internet, ou seja, toda a estrutura necessária e adequada para efetivar esse direito fundamental, que é a garantia da liberdade e da saúde e da integridade física da mulher. Doutora Patrícia, interiorizar políticas de atendimento às mulheres em situação de violência é um dos grandes desafios do nosso Estado, né? Olá, Cris, olá, Sérgio, olá a todos que nos assistem, todas e todos. De fato, é um grande desafio, não é isso? Minas Gerais possui 853 municípios, divididos em 298 comarcas. Um estado com realidades totalmente diferentes, em que a lógica da Lei Maria da Penha, não é? A Lei 11.340, que esse ano completou 16 anos de vigência, a lógica é a existência de serviços especializados de atendimento às mulheres em situação de violência. Mas acontece, Cris, que essa não é uma realidade presente em nosso estado. Pensando nisso,
é que estudamos esse projeto e entendemos da sua importância. Levar para o interior um olhar específico sobre essa forma de violência. Doutora Patrícia, qual foi o critério para a escolha dessas 3 cidades? Curvelo, que já foi inaugurado, Barbacena e Pouso Alegre. Como eu disse, né, o estado é muito grande e quem dera que nós pudéssemos, nós temos o sonho de ampliar ainda mais esse projeto. O critério foi municípios com mais de 100 mil habitantes, a ideia da inexistência de serviços especializados e um dos critérios que também foi utilizado são os índices de criminalidade. Curvelo ostentava no diagnóstico de violência feito pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública no ano passado, índices muito preocupantes de violência. Então, a escolha se baseou nesses 3 critérios. Número de população, porque a gente acredita na possibilidade de atender o maior número possível de mulheres e de homens, índices de violência preocupantes, dessa forma de violência, né? E também a inexistência de serviços especializados. Doutora Patrícia, não existe apenas a violência sexual, né? São vários tipos de violência psicológica. Queria que o senhor explicasse um pouco. A Lei Maria da Penha, não é, que é um divisor de águas no ordenamento jurídico brasileiro, definiu no seu artigo 7º as formas de violência. Violência física, violência psicológica, violência moral, violência patrimonial, violência sexual. A gente fala, sabe, Cris, que existem várias outras formas de violência, mas ter a definição dessas formas de violência na lei é um avanço e a gente precisa enxergar todas, né? A questão da violência psicológica, que é tão invisibilizada, a violência sexual. Então são muitos os desafios. Enxergar que a violência não é só física, né? Que deixa marca no rosto, é aquela que pode atingir a alma da mulher e às vezes não deixa nenhum sinal físico. Aí é mais difícil ainda da mulher denunciar, né? Exatamente. É muito desafiador enxergar essa violência, reunir condições de denunciar e romper com esse ciclo. A gente faz um breve intervalo e voltamos já já. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. De volta ao ponto a ponta. Doutor Sérgio, o grande diferencial desse projeto é o trabalho de conscientização com o homem agressor por meio de grupos reflexivos. E essa ação é fundamental para a redução do ciclo de violência contra a mulher. Mas a luta é longa, porque se trata de machismo estrutural. Verdade, Cristiane. O ciclo da violência, ele é odioso, né? Tem várias fases, né? Começa naquela questão dos relacionamentos, uma fase de lua de mel, com pequenos problemas às vezes, com intolerância, inicia-se uma fase de tensão, posteriormente vem a explosão propriamente dita, né, que é o momento onde ocorre a violência doméstica em si. Posteriormente, a mulher, mais de 80% das vezes, ela fica reprimida, não denuncia esses casos, né, e isso alimenta ainda mais, retroalimenta ainda mais essa violência. Em outros casos, a mulher procura ajuda, como é a proposta desse projeto, de procurar ajuda, se arma, se encoraja, né, e o homem é responsabilizar. Mas na maioria das vezes, né, como esse ciclo da violência, como o objetivo é quebrá-lo, se reconciliam, né, vamos dizer assim, a mulher, ela passa pano para o marido, vamos dizer assim, muitas vezes por subserviência, muitas vezes por dependência econômica, vulnerabilidade moral, vulnerabilidade social, né, vulnerabilidade familiar. Como nós dissemos, mesmo que o fenômeno da violência ele é multifatorial, né? Tem raízes históricas, étnicas. Então, o projeto ele visa o quê? Quebrar esse ciclo da violência, quebrar essa inércia, esse medo, essa subserviência da mulher, torná-las capazes de efetivar o direito constitucional que elas têm a liberdade, a opção, ao direito de ir e vir,
ao direito de se manifestar, de optar, de exercer, de ser um sujeito de direitos propriamente dito. Então, qual o papel desses grupos reflexivos? Os grupos reflexivos, eles consistem nessas ações de responsabilização, né, que já vieram previstos na Lei Maria da Penha, e que são efetivados por políticas públicas, como é o caso desse projeto, né, que implementa um modelo consolidado, como nós dizemos, que é o CEAPA, que é a Central de Acompanhamento de Alternativas Penais. Dessa forma, os homens, obrigatoriamente, diferente do atendimento às mulheres, que é voluntário, os homens, obrigatoriamente, após uma determinação judicial, né, seja por requerimento da mulher, da Justiça e com mediante manifestação e parecer do Ministério Público, os homens são encaminhados para essas ações de responsabilização na unidade de governo, no caso, né, através do programa do CEAPA. E nesse momento, quando ele ingressa nesse projeto, quando ele ingressa nesse sistema, ele vai passar por uma equipe multidisciplinar composta de psicólogos, composta de profissionais analistas de direito, composta de assistentes sociais, onde ele vai se desvestir, vai se desarmar, vai encontrar um ambiente que ele vai poder entre aspas, se reeducar, repensar o seu papel nesse parceria conjugal, né, com as mulheres, e entender que realmente o que deve existir é um tratamento em equipe, é um tratamento, um trabalho conjunto do homem e mulher para o prol da família, para o prol dos relacionamentos. Culturalmente, os homens eles não são acostumados a refletir sobre suas ações. Eu imagino que num ambiente seguro, com profissionais, eles se sintam mais seguros para falar e refletir sobre esses atos violentos. Sem dúvida, o feedback que a gente tem recebido é exatamente nesse sentido. Isso também a gente já sabe que é assim, né? Pela própria natureza do homem em si, criado para ser o protetor, para ser o guardião, né? Aquela toda visão patriarcal que a gente tem, né? de exemplo de vida. Mas o tempo está mudando, né? Nós precisamos que as mulheres caminhem não atrás nem à frente dos homens. Nós primeiro precisamos que as mulheres caminhem ao lado dos homens, em parceria. Né, e é necessário fazê-los entender isso, nesses grupos reflexivos, que do mesma forma que ele tem os seus direitos assegurados na Constituição, as mulheres, igualmente, né, também fazem jus a esses mesmos direitos, e ele está ali para ser responsabilizado e repensar os seus atos. Então, nesse ambiente, como eu disse, uma equipe multidisciplinar que vai abordar todos os aspectos possíveis, vai fazê-lo refletir sobre as suas atitudes e repensar os seus atos. E dessa forma, esperamos que haja uma verdadeira reeducação e mudança de comportamento, de postura. Doutora Patrícia, claro que o outro eixo, então, de atuação do projeto é o atendimento às vítimas. Como se dá, então, esse atendimento? O atendimento às mulheres em situação de violência doméstica e familiar tem suas especificidades. Eu gosto de dizer, Cris, e Sérgio, quando uma pessoa sofre violência de um desconhecido, ir à delegacia é algo totalmente comum, não é? Acionar a polícia para alguém que furta a minha bolsa é um direito tranquilo para mim. Mas quando eu tenho que denunciar o meu parceiro ou ex-parceiro, o homem que eu escolhi para o projeto da minha vida, o pai dos meus filhos, o meu irmão, o meu pai, as pessoas com quem eu tenho ou tive uma relação afetiva e tenho vínculos de parentesco, isso é muito difícil. A gente precisa compreender as especificidades dessa violência. Há na violência doméstica e familiar um vínculo entre a vítima e o autor da violência. Muitas das vezes, ainda que a mulher apresente sequelas físicas dessa violência, ela não enxerga o quanto ela está sendo, ela está inserida num relacionamento violento. Então, a ideia desse projeto é esse atendimento com um olhar das especificidades da violência, e a gente sempre aproveita, não é, Cris, para dizer um mantra do nosso trabalho: não existe mulher que goste de apanhar. Claro, não é isso? Não. Né? As mulheres, às vezes, se mantêm em relacionamentos violentos
como o doutor Sérgio já apontou, não é? Por dependência econômica, dependência emocional, por medo do julgamento da família, por depender, se preocupar com a criação dos próprios filhos. É um fenômeno complexo. E a ideia do atendimento das mulheres desenvolvida nesse projeto é um olhar qualificado e também a preocupação de se atender as mulheres no território. Existem muitas mulheres, como, né, o doutor Sérgio já até abordou isso, que não acionam a polícia, que sequer se dão conta de que estão inseridas num relacionamento violento. Então, quando a ideia de atender no território é fazer reuniões, debates e construções e conversas nos lugares onde as mulheres estão. A ideia do projeto é que a equipe vá também aonde as mulheres estão. Não dependa só da ida delas nessa sede. A gente faz um breve intervalo e voltamos já já para falar mais sobre a prevenção à violência contra a mulher. TV MP, em todo lugar, ao seu lado. Realização Ministério Público de Minas Gerais. Siga a gente nas redes sociais e procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br. Volta ao ponto a ponta. Doutora Patrícia, qual então a importância do atendimento em rede para proteger essas mulheres violentadas? Olha, violência doméstica é um fenômeno complexo que não se resolve apenas com uma intervenção. Eu costumo brincar, Cris e Dr. Sérgio, que eu posso ser a melhor promotora de justiça, mas a mulher também precisa de respostas no eixo da saúde, no eixo da assistência social, no eixo da psicologia, no eixo da autonomia econômica. A gente precisa pensar no trabalho preventivo que a educação pode desenvolver. Então, um dos eixos desse projeto, além de atender os homens, atender as mulheres em seus territórios, é articular e fortalecer as redes de atendimento e enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. Eu tenho notícias, doutor Sérgio vai nos contar isso, que já começaram as articulações em Curvelo. A ideia é criar um diálogo entre esses serviços de forma em que se reduza a rota crítica percorrida pelas mulheres em busca do atendimento. Então a gente quer que elas sejam atendidas de uma forma mais célere, os encaminhamentos sejam feitos de forma mais adequada e não há jeito de fazer isso a não ser a união de esforços de todos os segmentos. Doutor Sérgio, então fala mais para a gente como é que a unidade está sendo recebida aí em Curvelo. Bom, Cristiane, a unidade ela tem sido recebida com bastante entusiasmo, né? É um projeto novo, audacioso, né? Inovador e que, no nosso entender, ele prima pela sinergia, ele prima pela organização, ele prima pela estruturação e capacitação da rede de atuar de forma conjunta no combate à violência doméstica. O que nós temos notado, né, que o processo ainda é incipiente, foi criado agora no final de junho, é que posteriormente vieram as fases de capacitação dos atores e tudo mais, então nós temos um período ainda pequeno de avaliação, mas as nossas expectativas são as melhores possíveis. Já foram realizadas inúmeras ações, né, junto ao programa, foram feitas campanhas em escolas, em várias escolas, de conscientização, de explicação, de tratamento, de orientação com relação à violência doméstica, as medidas de combate. Uma vez uma criança vê o que acontece, né, na sua casa, ela pode reportar isso a um professor, pode reportar isso a um superintendente, a um pedagogo, a um coordenador de uma escola, que pode, por sua vez, junto à rede, reportar à polícia, reportar ao PC, reportar ao judiciário, né? Uma pessoa que é atendida, por exemplo, no hospital, com um ferimento, né? Esse hospital pode dar conhecimento dessa situação à justiça ou às autoridades, ou seja, a articulação em rede, fortalecimento e a capacitação e entendimento dessa rede é fundamental. Então, como eu disse, são feitas ações nas escolas, campanhas junto às escolas, reuniões em bairros,
né, onde há um índice maior de criminalidade, para mostrar à população que ali elas estão protegidas e tem a quem recorrer. Porque muitas vezes o fenômeno da violência, ele fica refém da inércia, refém da impotência, às vezes até da desinformação, de não saber que existem órgãos capacitados e prontos para te acolher num ambiente onde você vai ser recepcionado, atendido, com a intimidade necessária, com a atenção necessária, com o carinho necessário e principalmente com o rigor, que aquilo vai ter algum resultado prático, vamos dizer assim, né? E que para que seja necessário quebrar esse ciclo da violência, porque, no meu entender, o maior problema que nós temos é a questão do medo. As mulheres são reféns do medo, de denunciar. Está aí os inúmeros índices alarmantes que nós temos com as subnotificações de casos de violência. Então, essa rede de Curvelo, ela está comprometida, está articulada a saúde, a educação, o judiciário, o Ministério Público, o Conselho Tutelar, a saúde, a Polícia Civil. Todos esses atores estão unidos em prol de abraçar o projeto e fazer que esse projeto, né, que tem 2 anos de duração, ele se perpetue na cidade e implemente uma política pública definitiva nesse município. E que sirva de exemplo esse projeto piloto para a interiorização em todo o estado de Minas Gerais. Há um perfil dessa mulher? Bom, nós temos traçado um perfil, como você mesmo disse, né? Não existe uma característica estanque, né? Porque o fenômeno é complexo, o fenômeno é multifacetário. Então, mais ou menos, eu posso afirmar que as mulheres são na cerca de 15 a 60 anos de idade, uma raça e etnia predominantemente negra, uma escolaridade de ensino fundamental incompleto, mas normalmente são o emprego, né, informal ou do lar. É o perfil da mulher vulnerável, é o perfil, vamos supor, de uma minoria que necessita a proteção do Estado, propriamente dito. São as pessoas mais fracas, vamos dizer assim, nesta relação, principalmente em cidades de interior, onde a violência é muito maior do que nos grandes centros, como a doutora Patrícia disse, e isso foi um dos grandes conclusões do projeto, das estatísticas, que levou à interiorização do combate à violência no interior, pela qual Curvelo foi eleita uma das cidades a sediar esse audacioso e promissor projeto. Doutora Patrícia, o agressor e a vítima, eles demandam olhares diferentes, né? Sim, por isso o projeto atua nesses 2 eixos, não é? O atendimento à mulher, via de regra, inclusive no seu território, e o atendimento aos homens, via um atendimento individual e coletivo nos grupos reflexivos. Não é isso? Esse tipo de violência, ele não afeta só a mulher, né, doutora Patrícia? Afeta toda a família. Por isso, a importância de um atendimento humanizado para o homem e para a mulher. É importante enxergar a violência doméstica e familiar. Existia uma campanha, alguns anos atrás, que dizia: quem bate na mulher machuca a família inteira. Essa é uma campanha antiga, mas que tem tudo a ver, de fato é uma mensagem permanente. É preciso enxergar esse fenômeno e dar as respostas adequadas. Essas ações educacionais, elas são fundamentais, né? Atuar no eixo da prevenção, do acolhimento, da garantia de direitos e da responsabilização dos autores lança esperança que, de fato, a gente pode vencer esse fenômeno, e a gente precisa pontuar que Minas Gerais foi o estado da federação que, no ano de 2021, registrou o maior número de feminicídios de todo o Brasil. Não é? Então, de fato, temos muito a agir e, como pontuou o Dr. Sérgio, o projeto é um projeto novo e a gente espera que faça diferença na vida das mulheres e dos homens do estado de Minas Gerais. Eu imagino que na pandemia, então, o número de feminicídios tem aumentado muito mais. O número da violência aumentou, o número de feminicídios também, não é? A pandemia reproduziu e deu visibilidade a um fenômeno que todos nós que atuamos nessa temática já sabíamos, né? As mulheres estariam expostas a mais violência dentro de casa. O machismo estrutural é difícil de ser combatido, né, doutora Patrícia? É difícil. O fenômeno da violência é complexo, ele é cultural. Muitas das vezes as pessoas perguntam: olha, doutora, a gente tem a Lei Maria da Penha, que foi eleita a 3ª melhor lei do mundo nesse enfrentamento, e mesmo assim temos índices alarmantes. Por quê? Porque é difícil, né? A cultura naturaliza a violência.
Eu agradeço a presença de vocês, que mulheres e meninas possam viver em paz e com dignidade. A gente se vê no próximo Ponta a Ponta. Até lá.